a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza no poder de Jesus, meu bom pastor. Obrigada, Senhor, por esta noite, por este momento. Eu me coloco, Senhor, na Tua presença para aprender, Senhor, mais com a Tua palavra. Fala o meu coração, é o coração de todos que participarem desta live. Oh, Senhor, queremos ser instruídos pela Tua palavra nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Tirar um momento para falar com Deus, né? Aleluia. E o tema desta nossa live é o jejum que agrada a Deus. Essa semana eu estava meditando em um outro assunto e acabou que eu me deparei com este assunto sobre jejum. E o Senhor falou muito comigo, aprendi muito através da palavra do Senhor. Estou aprendendo, quero aprender com vocês. Podem deixar seus comentários sobre o que a gente estiver falando. Coloque a sua opinião, o que você acha, como que deve ser feito o jejum. Estava aqui meditando em alguns trechos bíblicos, né, que fala sobre o jejum. E eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 16. O nosso Senhor Jesus, ele vem fazendo algumas orientações em relação ao jejum, né? Em relação a algumas práticas que os judeus faziam naquela época. E no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele vem nos orientando acerca de alguns assuntos. Bom, vamos começar a partir do versículo 16, né, do capítulo 6 de Mateus. E o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia! E sobre essa dica, né? Essa instrução que o Senhor Jesus nos dá, eu fui levada a outros textos bíblicos, né? Há vários textos bíblicos que falam sobre o jejum. O jejum, ele é muito mencionado no Antigo Testamento também. Muitos são bastante conhecidos. Um deles é o jejum de Daniel, né? Muitos já ouviram falar. E eu coloquei aqui, fiz algumas anotações falando o que é o jejum. O jejum, na verdade, ele é um ato de se abster voluntariamente por um dia ou mais
de comida e água, né? Biblicamente, o jejum é se abster de comida, né? A gente vê algumas pessoas fazendo jejum de outras coisas, né? Jejum de ficar um tempo sem mexer em celular, sem entrar nas redes sociais, jejum de não usar cartão de crédito, isso é até bom, né? Mas o jejum bíblico mesmo é a abstenção de comida. E a gente vai ver em alguns casos mais extremos que algumas pessoas se abstinham da comida e também da água, né? Algumas pessoas a gente vê que elas fazem um jejum, né? Se abstendo de comida, mas bebem água até mesmo para deixar o corpo hidratado e para o corpo não entrar, né, num colapso. Mas eu gostaria de mencionar com vocês alguns jejuns que foram mencionados. E eu coloquei jejum de 1 dia, jejum de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, de 40 dias, né? Mas o jejum, na verdade, para mim, ele é um ato muito íntimo e particular, né, de cada pessoa. Eu, Alciene, não posso dizer para você, Rosiane, que tá aí juntinha, para você, David, como que você deve fazer o seu jejum? O jejum é algo entre você e Deus. Uma vez eu participei de um jejum coletivo. O jejum ele pode ser individual, né? E ele pode ser coletivo também, a fim de algum propósito, né? Às vezes, vamos supor, o Brasil está, né? Nós estamos vendo os nossos irmãos lá do sul, né? Uma catástrofe ambiental, onde as pessoas estão sem casa, sem comida, sem água, estão numa situação, né, muito precária, passando por dificuldades. Então, a igreja ela pode sim se levantar num jejum coletivo por essas pessoas, né? Mas uma coisa que não deve ser feito é impor, tipo, o jejum será feito da seguinte forma: ficaremos um dia inteiro sem tomar café, sem comer carne. No meu caso, eu não tomo café. Então, para mim, esse jejum não me cabe. Por isso que eu falo que o jejum, ele é muito particular e íntimo, né? Cada um vai fazer de acordo com a sua necessidade e aquilo que ele sentir no coração em relação como ele deve fazer, né? Bom, lá em Levítico, no capítulo 16, vai falar sobre o dia do jejum, o dia do perdão, né? Vai falar sobre o dia da expiação. Naquela época, foi ordenado que as pessoas tirassem um dia no ano para fazer um jejum. E nesse dia era o dia que as pessoas elas celebravam, né, o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E lá no capítulo 16, no versículo 29, vai dizer o seguinte: tem uma palavra aqui muito interessante, por isso que eu gostaria de ler com vocês. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilharei vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum. Tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Aqui tem uma palavra importante. Humilharei as vossas almas. O jejum ele tem por objetivo trazer uma humilhação para a nossa alma.
E no versículo 31 tem uma outra palavra importante também para a gente entender o significado do jejum. Será para vós sabate, um momento sabático de descanso total para constrangimento de vossas almas e para jejum. É, pois, uma lei perpétua. Aqui fala de um constrangimento. Eu entendo, sabe? Quando a gente está ali em plena intimidade com Deus, quando a gente reconhece a nossa pequenez, quando a gente reconhece o quão falho nós somos, a gente fica constrangido perante Deus. O jejum, ele tem essa função de causar em nós arrependimento. E esse é o jejum de um dia. E eu anotei também um outro jejum, que é o jejum de Esther, a rainha Esther. Quem já ouviu falar, não é verdade? Sobre o jejum que esta mulher fez diante de uma situação séria. E a gente vai ver aqui no livro de Esther, no capítulo 4, o versículo 15. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Esse jejum de Esther é considerado o jejum mais, vamos dizer assim, severo, porque ela incluiu não comer e não beber por 3 dias. Nós sabemos que ficar sem comer por um dia já é sacrificante. Imagina 3. E imagina sem beber água. Né? Muitos falam que ela fez um jejum bem radical. Mas aqui a gente vê também, como eu citei, né, há alguns minutos atrás, sobre o jejum coletivo. Aqui nesse caso foi um jejum coletivo, porque ela ordena que Mardoqueu, ele ajunte todos os judeus, né, para jejuar em prol da vida dela. E ela fala também que ela iria jejuar junto com as suas concubinas. Então a gente entende a importância também de uma causa. Como eu citei, os nossos irmãos lá de Santa Catarina, né, do Rio Grande do Sul. Há uma necessidade da gente fazer um jejum coletivo por aquelas pessoas. Não é errado, não, é necessário, né? A gente levantar um clamor por aquelas pessoas e a gente jejuar e orar. E há algo interessante que eu quero mencionar aqui também, que a gente vê na Bíblia muitas vezes uma ordenança falando orai em todo tempo, orai sem cessar. Mas uma coisa que o jejum, ele não pode ser feito sem a oração. A gente pode até orar sem jejuar, mas jejuar sem orar não tem como. Nós temos que jejuar e orar, porque se a gente jejua, fica sem comer ali, sem um propósito, sem orar, sem buscar pela presença do Senhor, vira um jejum tipo para emagrecer, um jejum sem objetivo. Você vai emagrecer e não vai ter função nenhuma, não vai ter aplicação nenhuma para a tua alma. Então, o jejum, ele deve ser sempre acompanhado por oração. Vou comentar aqui um testemunho. Alguns dias atrás, eu até comentei na live que eu estava enferma e eu passei 2 dias deitada na cama sem levantar.
E eu orava ali com o Senhor falando, Senhor, eu tô aqui esses 2 dias sem comer, só bebendo água. Eu vou entrar em consagração ao Senhor. E a tua palavra também vai dizer, né? A gente vai ver que Jesus, quando ele se depara com a situação que os discípulos, eles não conseguiam expelir o demônio de uma criança, ele falou o seguinte, olha, tem certos demônios que só saem através de jejum e oração. E eu pensando na minha enfermidade, falava, Senhor, se há um demônio aqui agindo para que eu fique enferma, vai sair. Em nome de Jesus. Estou aqui jejuando, estou aqui em oração. Eu estou falando isso não é para me vangloriar, não. Mas é para a gente aprender a aproveitar até as oportunidades que o Senhor nos coloca para que a gente possa estar ali em comunhão com Deus. Todo momento é momento que a gente pode aproveitar para estar em comunhão com Deus, né? Às vezes você está numa situação que você não pode comer, aproveita isso para entrar em jejum e falar, Senhor, eu quero aproveitar essa ocasião e vou jejuar e vou orar por esta causa. Bom, quero falar com vocês também o jejum de 7 dias. Quem fez esse jejum de 7 dias foi o rei Davi. Quero ler com vocês também lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Porque é tão bom quando a gente lê o que a palavra está nos dizendo. Olha, 2 Samuel, no capítulo 12, vai contar o quê? A história de quando Davi peca com a mulher de Urias, né? E ela acaba ficando grávida. E ela acaba concebendo uma criança. E a Bíblia vai dizer que esse bebê acabou ficando enfermo. E aí, Davi foi jejuar pelo seu filho, por essa criança, né? No capítulo 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, vai dizer: Davi buscou a Deus em favor de seu filho. Observou rigoroso jejum. Recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Aqui nós vemos Davi também fazendo um jejum rigoroso. Acredito eu que ele também estava naquele jejum de Esther, sem comer, sem beber. E mais à frente, vai dizer no versículo 17: Então os anciãos, oficiais de Davi no palácio, colocaram ao lado dele, a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão. Mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. Aí, tá vendo? Davi estava neste momento, num momento de profunda tristeza. Esse jejum que Davi fez, nós vemos que ele reconhece o seu pecado. Quando a gente vai ler o capítulo todo, capítulo 12, a gente vê a conversa dele com o profeta Naamã. Então ele cai em si, ele reconhece o seu pecado. E então ele vai jejuar em prol da restauração da saúde do seu filho. Nós vimos também o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, acredito que é o jejum mais conhecido. É o jejum que as pessoas muitas vezes imitam, né? Em prol de alguma causa. Eu acho muito interessante. No livro de Daniel, capítulo 10. Nesse capítulo, nós vemos que Daniel, ele recebe de Deus uma visão. Então, nesta visão que ele teve, ele ficou muito perturbado com aquela visão e ele não tinha um esclarecimento do que era aquilo.
Então a Bíblia vai dizer no capítulo 10, no versículo 2 em diante, vai dizer: eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Aqui a gente entende que o jejum de Daniel, ele não era um jejum completo, um jejum de completa abstinência de comida e de água. A gente vê que ele se restringiu a alguns alimentos. Aqui ele vai dizer que nada que lhe parecesse agradável, saboroso, aquilo que ele gostasse de comer, ele não comeu. Ele fez abstinência. Ele não bebeu nenhum tipo de bebida alcoólica, nada. Ele se absteve apenas em comer o que era lhe necessário. Porque é uma coisa interessante também, porque a gente sabe que Daniel ele tinha um cargo no palácio. Hoje nós podemos e devemos de jejuar, mas aquelas pessoas que trabalham, né, talvez seja interessante fazer esse jejum de Daniel, não ficar o dia todo sem comer. Imagina uma pessoa que trabalha, vamos supor, um serviço braçal, um serviço mais pesado, né? A irmã Rosiane colocou aqui, se restringiu ao que mais gostava, verdade. Então imagina uma pessoa que trabalha no serviço braçal, um serviço mais pesado, e ele fica o dia todo sem jejuar, o corpo dele não vai aguentar, ele vai se desfalecer, ele vai desmaiar, ele vai passar mal. Então até para jejuar a gente tem que ter essa sabedoria. Pessoas que fazem acompanhamento médico, que tem uma restrição, né, que tem uma dieta ali, no caso de pessoas diabéticas, que não podem ficar muito tempo sem comer. Elas podem jejuar? Podem jejuar, mas elas têm que fazer de uma maneira que o corpo delas não vão ficar prejudicado, porque senão acaba sendo um jejum de tolo, uma pessoa que... Porque Deus, ele conhece as intenções do nosso coração, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? O que interessa para Deus é a intenção. Então você pode jejuar ali durante 3 horas, fica sem comer por 3 horas, no momento de oração. Depois você vai, se ergue, entrega a Deus o seu jejum e se alimenta, né? E vai fazer ali as suas atividades. E por último, quero comentar com vocês o jejum do nosso Senhor Jesus Cristo. Jejum de 40 dias. Esse é forte. Esse jejum de 40 dias não é para qualquer um, não. Nosso Deus está ali no livro de Mateus, capítulo 4. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Mateus, capítulo 4. Vamos ler. Jesus é tentado. Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Essa é forte, não é verdade, Mariana? 40 dias sem comer. 40 dias é muito tempo. Não é para qualquer mortal isso, não. Tem pessoas que com um dia já passam mal, 3 dias já estão. E outra coisa, quando a gente vai fazer um jejum, a pessoa que não está acostumada, ela tem que ir devagar. Ela tem que começar aos poucos. Se a pessoa não tem o costume, peraí, vou começar a fazer o jejum da hora que eu acordar até as 10 horas da manhã. Vou ali estar no momento de comunhão com Deus, oração.
Tá, passou das 10 horas, consegui, beleza. Aí prolonga até ao meio-dia. Conseguiu? Beleza? O corpo aguentou? Aí você vai aumentando, né, as horas. Aí você vai conseguir ficar até um dia. Mas tudo também é o propósito. Quero agilizar aqui para não tomar muito tempo. Mas eu escrevi também aqui que o jejum, ele tem o seu objetivo. Ele não deve ser feito de qualquer maneira. Quero ler com vocês algo interessante aqui também no livro de Salmos, no capítulo 35. Vamos ver se é isso mesmo. Porque eu achei algo muito interessante também, que o rei Davi vai falar aqui no Salmo 35. Aleluia. Eu achei que anotei, mas eu não anotei, não. Aleluia. No Salmo 35. É o versículo 13. Fala assim, ó. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e derramei sobre o meu próprio peito as minhas orações. Aqui, Davi, ele fala que ele jejuou pelos seus amigos quando estavam doentes. E ele, naquela época, usavam muito, né, as vestes, né, pano de saco, né, aquelas vestes, eram chamadas vestes de lamento. Quando uma pessoa colocava uma roupa grosseira, uma roupa de pano, naquela época, a gente fala hoje pano de saco, mas naquela época eram como se fosse, sabe aquele saco de linho? Aquele saco grosseiro? Era tipo aquilo. Então, as pessoas vestiam essas roupas mais grosseiras para mostrar que elas estavam num estado de profunda tristeza. Então, Davi é que ele fala que ele colocou vestes de lamento e ele humilhou com jejum, derramando sobre o seu próprio peito as suas muitas orações. Quando eu falei sobre o objetivo do jejum, ele tem essa finalidade de trazer uma humilhação, um quebrantamento para a nossa alma. O jejum é um momento que a gente se coloca numa profunda comunhão com Deus. O jejum é um momento que nós iremos, como foi falado, né? Lá em Levítico, a gente vai constrangir a nossa alma. É um momento em que a gente vai se colocar na presença de Deus como um momento de mudança de vida também, porque o jejum, se ele não causa em você uma mudança de vida, ele tem que causar em nós arrependimento, uma mudança de vida. Nós vemos também no caso da Rainha Esther, o jejum ali, a gente vê como uma preparação para o corpo, para situações futuras, onde será necessário agir com sabedoria divina. Porque quando a gente está em jejum e oração, a gente tem comunhão com Deus, a gente está recebendo dele a sabedoria divina que a gente vai precisar de ter para tomar certas decisões, né? E aqui, como, né, o tempo já se foi, eu gostaria de ler com vocês Isaías 58. Foi em Isaías 58 que a minha visão mudou e eu falei assim, gente, que palavra profunda. Porque muitas vezes, quando eu comecei a entender né, que eu deveria de jejuar, às vezes a gente faz até de qualquer jeito, de qualquer maneira, a gente acha que a gente está jejuando ali, a gente cria tipo um ritual.
E o jejum, ele não pode ser um ritual. Tem uma parábola muito interessante que fala lá em Lucas, capítulo 18, sobre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu tá lá dentro do templo, batendo no peito, dizendo: ah, Senhor, ainda bem que eu não sou como esses publicanos. Não, eu tenho meu momento de oração. Eu jejuo 2 vezes na semana. Ah, Senhor, a pessoa se vangloriando perante Deus. Depois vocês leem lá em Lucas capítulo 18. E o publicano ali: ai, Senhor, quem sou eu? Sou miserável. Eu sou uma pessoa mais desprezível dessa terra. E olha para você ver. O Senhor se agradou mais daquele que reconheceu a sua fragilidade, o seu estado pecador. Aleluia. Isso mesmo, Rosiane. O jejum é intimidade. Aleluia. É isso mesmo. Então, quando eu comecei a ler Isaías 58, eu falei assim: meu Deus, que profundo. E muitas vezes a gente não entende que o jejum que verdadeiramente vai agradar a Deus não é somente aquele que a gente tira o tempo para jejuar, mas a maneira que a gente jejua, né? A gente está lendo, né? Nós mulheres, a gente tem um clube, né, de mulheres que leem a palavra, e esse mês nós estamos estudando Tiago. E lá no livro de Tiago, no capítulo 4, fala assim: olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para esbanjar em seus prazeres. Olha para você ver. E agora eu vou entrar, né, nessa parte onde as pessoas vão até questionar: Senhor, mas estou jejuando e nada está acontecendo? Agora nós vamos entender a revelação do jejum. Isaías 58. O jejum que agrada a Deus. Vamos entender como que é esse jejum que agrada a Deus? E vai dizer: grita, pois, a plenos pulmões. Não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faz ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Agora vem no versículo 2. Pois, ainda assim, este povo tenta-me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Versículo 3. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorai os vossos trabalhadores. Olha o que está escrito lá em Tiago capítulo 4. Tudo que a gente pede em função dos nossos próprios desejos e interesses. E muitas vezes nós não alcançamos por conta da motivação do nosso desejo, do nosso interesse. No versículo 4. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que
que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Meu Deus, olha que interessante. A pessoa está em jejum, mas no período que ela está em jejum, ela está brigando, ela está falando palavras ofensivas, ela está desrespeitando o seu irmão, ela está defraudando o seu irmão. E o Senhor ainda fala: como você ainda quer que eu ouça a tua voz, que eu receba o teu jejum? Versículo 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como o junco no brejo e se deleite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável ao Senhor? Aqui ele está falando: é assim que você jejuma? É assim? Aí a gente vai ver, né? E aí a gente volta lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Desfalecem o rosto, se mostrem abatidos para dizer que são mais misericordiosos e piedosos. Mas na verdade elas querem se apresentar como pessoas piedosas. Mas o Senhor, ele nos chama a atenção. O Senhor Jesus até chama de hipocrisia. Hipocrisia. Versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é esse. Olha o que o Senhor deseja. Ele deseja que o jejum seja feito da seguinte forma: que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdades os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo? Aqui ele está já nos orientando, né? Ou seja, aquele que estava oprimindo, aquele que estava agindo com injustiça. Ora, o que o Senhor deseja é que nós partilhemos o nosso alimento com quem tem fome. É abrigar o pobre desamparado, é vestir o nu. Lá no livro de Tiago também a gente aprende algo muito interessante, que fala que a verdadeira religião é aquela onde nós possamos ajudar os mais necessitados. Porque os religiosos daquela época se mostravam, né, que estavam jejuando e tudo. Mas, na verdade, qual era a prática que eles estavam fazendo? Eles estavam realmente exercendo aquilo que o Senhor desejava, que era de cuidar dos mais necessitados, que era de exercer o amor ao próximo, né? Nós vemos na última live, né, a gente falou sobre a parábola do bom samaritano, né? Os religiosos passaram, viram uma pessoa ali necessitando de uma ajuda e não ajudaram. Mas o Senhor fala: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que vocês partilhem o alimento com o faminto, abrigue o pobre, o desamparado, vista aquele que está nu, ajude aquele que está sem teto. Versículo 8. Quando fizeres assim,
Então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Versículo 9. Assim clamarás ao Senhor, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor e a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Aleluia. Gente, tremendo. É tremendo essa palavra que o Senhor nos fala em Isaías 58. Não adianta nada eu querer jejuar e prestar sacrifícios ali, mas se a intenção do meu coração não for boa, de nada adiantará eu jejuar se eu não ajudar o meu próximo, se eu não amar o meu próximo como eu amo a Deus. Esse é o jejum que agrada a Deus. Vamos continuar meditando em Isaías 58, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Aqui em casa, a minha filha mais velha falou assim: mãe, me dá uma agonia quando a senhora fica assim. Ai, oh Jesus, oh Espírito Santo. Na verdade, todos nós, né, como eu falei outro dia, nós temos a nossa fraqueza. A gente passa por situações difíceis, momentos de ira. Como a própria palavra fala, irais, mas não pequeis. E eu fico assim, porque eu não quero xingar, eu não quero falar palavrão, eu não quero trazer essas coisas para minha vida. Não é que eu sou a pessoa mais santa do mundo, não, mas nós temos que procurar. Igual um jovem lá da igreja, né? O jovem Mateus estava falando sobre sermos imitadores de Jesus. Nós temos que procurar sermos iguais a Jesus, a falar como Jesus falava. Porque o linguajar do crente, ele tem que ser diferente. O nosso jeito não pode ser como das pessoas ímpias, como está falando aqui no livro de Isaías, no capítulo 58. Que nós procuremos agradar ao Senhor, estar em comunhão com o Senhor. E quando nós formos jejuar, que as intenções do nosso coração possam ser agradáveis a Deus. Eu aprendi demais com essa palavra. Meu Deus, como é forte que a gente possa continuar meditando em Isaías 58, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 18, a parábola, né? Bom, gente, eu até escrevi aqui que tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, que seja para a glória de Deus. Ao jejuar, jejue, ore, mortifique a tua carne. Esteja mais envolvido com o Senhor. Você não precisa jejuar todo dia, não. Né? A gente vai ver que os discípulos, o próprio Jesus, eles não jejuavam todos os dias, mas haviam períodos específicos que você tire um período para estar em comunhão com Deus, que você tire um período para jejuar. Que essa palavra, como ela me abençoou, que ela possa também te abençoar. Se você achou, né, que o que eu li aqui foi algo importante, se você acha que outras pessoas precisam saber também, na verdade eu estou aqui aprendendo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou uma teóloga, uma mestre da lei ou da palavra, não. Eu estou aqui aprendendo junto com as minhas irmãs, junto com vocês. E eu quero a cada dia aprender mais em nome de Jesus, mas que nós possamos compartilhar o que a gente aprende. Como eu compartilhei hoje com vocês, que vocês podem compartilhar também com outras pessoas. Essa live vai ficar salva aqui
no Instagram. Compartilhe. Nossa, olha que palavra maravilhosa ali, gente. De Isaías 58. Não, a partir de hoje eu quero fazer como o Senhor me orienta. E eu quero agradar a Ele com o meu jejum e com as minhas orações. Amém? Aleluia! Bom, eu quero orar por todas vocês que estão aqui. Senhor, meu Deus e nosso eterno Pai, neste momento eu quero orar por cada vida, ó Pai, que está junto comigo nesta live. Alcança, Senhor, essas mulheres, homens que buscam a cada dia ter um relacionamento, ó Pai, mais estreito com o Senhor. Oh, Pai, visita essas pessoas agora. Fortalecem elas na Tua presença. Que elas possam andar conforme, ó Pai, o desejo do seu coração. Que nós não venhamos andar conforme os desejos da nossa carne, mas que nós possamos, ó Pai, aprender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem coisas maravilhosas para nós. A Tua palavra nos diz em Jeremias 29:11 que os planos que o Senhor tem ao nosso respeito é de nos fazer prosperar e não nos causar dano. Oh Deus, abençoa, ó Pai, essas pessoas. Alcança elas, ó Pai, naquilo que elas mais estão, ó Pai, necessitadas. E eu creio que o Senhor irá abençoar, ó Pai, estas vidas, a minha vida, em nome de Jesus. Amém! Muito obrigada pela companhia de vocês. Que o Espírito Santo possa estar conosco durante a semana e que vocês sejam muito e muito abençoados em nome de Jesus. E até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até segunda-feira. Amém? Deus abençoa.